E aí pessoal, beleza? Logo depois de instalar os parâmetros, vamos agora para os plugins de verdade. Vou começar aqui pelo dimensionamento de circuito. Podemos ver aqui, eu já lancei um bocado de coisa aqui, é uma escola, então assim, ele faz um navegador de projeto por hierarquia. Então aqui tem o meu medidor, vou para o meu, que esse aqui está numa secretaria, na biblioteca e tal. E aqui ele está dimensionando essa porcentagem aqui, é a queda de tensão. Com certeza está errada, porque eu conheço o projeto. Então, assim, eu vou abrir o quadro aqui para nós analisarmos. Pode ver aqui, ó, tá com 240, quadro, porque eu só fui lançando. Inclusive, ele mostra aqui erro de queda de tensão, tá vendo? Se entrar nos outros quadros também vão estar incorretos. Então, eu venho aqui e calculo todo o projeto. Ele vai calcular todos esses quadros que estão ali, beleza? E o global concluído. Prontinho, eu volto aqui, pode ver. Agora sim está mais real. 4,50, é isso mesmo. Então, se eu entrar agora no medidor aqui, vamos ver que o cabeamento agora está coerente. Eu posso fazer edições manuais. Vamos supor que eu queira, como é um cabo que está passando pelo piso, então assim, a norma pede para colocar. Não vou entrar em termos de norma aqui, mas só um exemplo. É um IEPR ou XLPE, que tem o mesmo valor. Pode ver que ele ficou zerado. Então eu tenho que aplicar ele no Revit, certo? Ele vai aplicar nos meus parâmetros. Ele continua aqui o cabeamento de 50, tá vendo? Mas só que aqui ele já corrigiu a corrente de cabo dele. Para ele poder diminuir, que é o coerente, porque aqui ele segura a minha perda de tensão. Por quê? Porque ela envolve em todos os outros quadros. Então eu tenho que voltar aqui e calcular todo o projeto. A partir de agora ele vai calcular utilizando aquela base de EPR. Pode ver que agora mudou tudo, tá vendo? Foi para 0,87 aqui. Se eu abrir aqui, você vai ver que o cabeamento caiu para 35. Tá vendo? Então, assim, ele já calculou certinho aqui. Então, aqui se eu editar manualmente de novo, voltar para PVC, fazer aqui a mesma coisa, aplico no Revit, certo? Ele vai estar errado aqui. Eu volto e dou um calcular projeto inteiro aqui. Ele vai calcular tudo para mim novamente. Opa, ok. Voltou o que era antes, tá vendo? Basicamente isso. E aqui eu vou entrar num quadro maior para nós fazermos a análise. Como é que funciona? A parte de DR. Eu vou remover esse daqui. Ele funciona da seguinte maneira. Eu vou agrupar por fases aqui para ficar mais fácil para nós entendermos. Ele já faz o dimensionamento automático de DRs, tanto pela carga quanto pelo se ele é bipolar ou tetrapolar. Vamos supor que eu vou adicionar aqui. Aqui ele faz toda a somatória da carga. Vamos supor que 10, 15 aqui, um de 25 daria, né? E perdão, bipolar, né? Porque ele está numa fase apenas. Se eu criar o grupo aqui, tá vendo? Ele criou de 25 bipolar. Se eu agora pegar carga, se eu pegar por nome aqui, ar-condicionado. Botão A, B, C. Criar o grupo aqui. Ele criou o grupo 2, tetrapolar, de 25 amperes. Por quê? Porque ele viu que são fases diferentes. Então, assim, se eu colocar, vou botar por fase de novo aqui, e vou botar todos esses arcos, todos esses aqui agora. Para ele dar um pouquinho maior, acho que aqui já passa de 25. Ele criou de 63, tá vendo? Então ele já faz todo o cálculo pra gente. Logo depois que faz a análise, por que ele não faz todo automático? Porque que vai depender do projetista e do que o cliente também quer. Às vezes o cliente ele quer DR geral, ou DR por circuitos, ou então aqui quem vai definir realmente somos nós. Aplico no Revit. Pronto, automaticamente aqui agora ele já está aplicado dentro dos nossos parâmetros. Tudo que a gente for fazer, assim, dá uma aplicada. Outra coisa, aqui a gente pode ver que o FCA dele está tudo em 1, né? Então, assim, realmente não é isso que acontece na prática, porque isso daqui depois eu coloco para fazer por último mesmo, depois de fazer a análise de cabeamento, tudo. Mas ele também calcula. E os disjuntores, ele calcula o máximo possível. Por exemplo, esse cabo meu aqui, um cabo de 2,5, ele com FCA FCT de 1, ele consegue ter uma carga até de 20 amperes de PVC. Então aqui, 20 amperes, mesmo ele tendo uma carga de 9,77, ele podia ter um disjuntor de 10 ou de 16, mas ele aproveita todo o meu cabo que aguenta ter 24 amperes. Só que, se eu editar aqui, aplicar o 0,7, certo? Aplico no Revit.
Isso daqui eu faço todos, depois eu aplico tudo, entendeu? Deixa eu ver onde ele está aqui, para vocês verem. Por exemplo, ele ainda está com 20, certo? Eu volto aqui e dou uma calculada de novo aqui no meu projeto. Eu vou até futuramente colocar um botão dentro do quadro aqui, para não precisar ficar voltando, eu acho que fica legal. Se eu vim aqui agora, o FCA 07, tá vendo? Como o meu cabo foi para 16.8, ele já é menor do que 20, então ele já reduziu para 16 amperes, tá vendo? Que é o disjuntor máximo que esse cabo aguenta com o FCA de 0,7. E aí vai. E isso daqui é sem limite. O que, que eu posso fazer também? Eu consigo emitir relatórios, certo? O relatório ele é completo com todos os disjuntores, certo? E aqui um memorialzinho de cálculo de perda de tensão para a gente entender de onde está vindo esses valores. Se ele está pegando o quadro, por exemplo, aqui, ó, ele pega o quadro de entrada, ele considera que a tensão de 380, que é o que eu estou usando aqui, é trifásico 220 volts, né? 380 220. O circuito 220, ele tem um quadro aqui trifásico também em algum lugar. Cadê? 1.23. Tem em algum lugar aqui, eu não sei onde está. Mas sim, eu sei que eu tenho um outro quadro aqui. Cadê ele aqui? Deixa eu ver aqui. É um ponto. Aqui, é o segundo. Tá vendo? Ele já considera também aqui que esse quadro ele é trifásico e tal, já faz as ponderações do cálculo conforme norma. E o mais interessante aqui, que depois que eu faço tudo, eu posso ter a opção de instalar o DPS na entrada ou não. No caso aqui seria nesse quadro. E posso clicar aqui em gerar diagrama. E simplesmente vem aqui e prontinho. Era um pouquinho, prontinho. Eu posso voltar aqui e sair aqui. Ele faz todo o meu diagrama conforme nós cadastramos, né? Sim, faltou as bitolas aqui porque eu voltei e esqueci de instalar aqui. Eu falei que eu instalo parâmetros e acabei voltando aqui o projeto. Foi um erro meu aqui. Vocês vão ver que depois que eu instalar todos os parâmetros aqui, que eu alterei valores, os números vão aparecer agora de bitola de fios. Ok. Deixa eu apagar esse quadro aqui. Opa, não, ele está aberto aqui ainda. Opa, dimensionamento de circuito, foi esse daqui da secretaria, né? Vou fazer o mesmo para vocês verem que agora vai. Gera o diagrama. Porque era só um parâmetro de valores que faltava. Prontinho. Ele consegue separar o que é cabo de terra de fase, conforme norma, que a norma permite quando a gente passa de 16 milímetros. De 16 a 35 a gente pode utilizar um cabeamento de terra de 16, acima de 35 é o 35 dividido por 2, tipo aqui é 50, a gente pode usar um terra de 25. Se ocorrer isso também em alguma dessas fases aqui, de corrente de circuito, ele também faz a mesma coisa e vai preencher aqui embaixo. Aqui ele coloca o material, o DPS aqui, tá vendo, dimensionado, e o DR conforme foi dimensionado também aqui, ó, o bipolar, tá vendo, 2 polos, o tetrapolar 4 polos, 25, e eu acho que hoje era 63, isso mesmo. E já agrupa pra gente também, tá vendo? E esses aqui são aqueles circuitos que não tinha nada. E basicamente a gente já tem um diagrama aqui, na qual sai na lista de material, porque ele é um equipamento elétrico, tá vendo? Podemos depois fazer uma configuração dele aqui, numa descrição, uma coisa aqui. Você entra na família dele, altera o valor de descrição para a sua lista de material do jeito que você quer, e ele vai aparecer lá. E ele entende também, por exemplo, aqui foi trifásico, tá vendo? Ele entende que era um cabo trifásico, aí, como eu falei, tá vendo? Ele colocou o cabo de 16 aqui, era um outro quadro que ele está indo, que é para vocês entenderem melhor o projeto. Ele entra aqui, não está todo completo, mas dá para entender. Ele entra o quadro secretaria aqui, passa por aqui tudo, vem por aqui tudo, e vem chegar aqui no quadro da biblioteca, tá vendo? Que é aquele lá de, se não me engano, de 80, né? Basicamente, esse botão de dimensionamento de circuito é isso, e valeu!